Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas! Oi, Flora, e um olá para os nossos ouvintes em mais um Enfim Sexta. E desta vez uma sexta-feira 13, já entrando em clima aí de carnaval. E hoje a conversa é justamente sobre o carnaval, essa festa popular tão nossa que fala sobre valorização da cultura brasileira e ocupação do espaço público de maneira democrática e com muita alegria. E especialmente aqui em Belo Horizonte, desde a sua retomada em 2009, essa festa é conhecida por ser de luta. Pois é, Lucas. E de 2009 para cá, a nossa festa cresceu e hoje está entre os maiores carnavais do país. Ao lado de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo, os blocos belo-horizontinos atraem turistas de Minas Gerais inteira e dos demais estados do país. Segundo a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, a Secult de Minas Gerais, em 2025 foram 6 milhões de foliões que movimentaram mais ou menos R$ 1 bilhão, gerando 20 mil empregos diretos e indiretos. Só que de lá para cá, com a ampliação da proporção da folia, os blocos e os agentes culturais também denunciam uma tentativa de cooptação da festa por empresas privadas apoiadas por uma postura negligente do poder público, seja municipal ou estadual. Além disso, recentemente a Câmara Municipal aprovou em primeiro turno o projeto de Lei 11 de 2025, uma proposta que pretende proibir a presença de crianças em blocos de rua, eventos culturais e paradas do orgulho LGBTQIAPN+, sob a justificativa de impedir a exposição a conteúdos inapropriados. Por hoje, a gente também conversa sobre o caráter político do samba e sobre o destaque mundial que a identidade e cultura latino-americanas têm tido, e os blocos de carnaval favoritos dos nossos convidados em BH. E para falar sobre tudo isso, está por aqui o vereador de Belo Horizonte pelo PT, Bruno Pedralva. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Flora, Lucas, querida Bela, esquentando os tambores, vamos que vamos. Também compõe a nossa bancada, como o Pedralva falou, a deputada estadual pelo PSOL, a Bela Gonçalves. Oi, Bela. Bom dia, carnavalescas! É nóis! Enfim, sextou pro carnaval. E para fechar a nossa bancada de hoje, temos também o professor da UFMG e membro da diretoria do APU-BH, Juarez Guimarães. Oi, Juarez. Oi, um grande abraço para vocês. Então espera um momentinho que a gente começa a nossa conversa logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai comentando por aqui como que você vai aproveitar esse carnaval, compartilhando o episódio com os amigos e curtindo o podcast. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. O Carnaval de BH está finalmente entre nós e esse ano a Prefeitura de BH mais uma vez espera receber mais de 6 milhões de foliões entre as ruas da capital. A festividade da cidade também é o segundo destino mais procurado do Brasil em 2026. Bela, você participou diretamente aí do processo de ressurgimento desta festa aqui na cidade. Queria que você contasse então pra gente como foi que o Carnaval de BH voltou a encantar tantas pessoas em Minas e no Brasil. Gente, o Carnaval de BH é um carnaval muito antigo. Da origem da cidade, o nosso povo gosta de pular carnaval. Mas durante um tempo, a festa ficou praticamente abandonada. Com praticamente assim, a banda mole que saía e o desfile das escolas de samba que rolava na Afonso Pena. Aí começa uma parte do setor da cultura progressista de Belo Horizonte organizar os chamados bloquinhos de rua. E era um improviso, gente, ninguém sabia tocar, mas o pessoal se divertia. Claro que tinham muitos músicos que sabiam tocar, mas a maioria era gente improvisadíssima fazendo a ocupação dos espaços. Foi assim que surgiu, então, Brilha, Tchanzinho Zona Norte e tantos outros blocos que estão aí na retomada do Carnaval de Luta de BH. Era um momento também em que a prefeitura parece que lutava contra o ressurgimento do Carnaval. Proibia a ocupação da Praça da Estação por movimentos culturais, daí surgiu a Praia da Estação, fazia repressão policial nos bloquinhos. Eu lembro assim, de bomba de gás lacrimogêneo jogado contra o Tchanzinho Zona Norte nas ocupações urbanas, da tentativa, do Tchanzinho não, do Bloco do Tchatcha,
também de bomba no Tchanzinho, Zona Norte, bomba no Bloco da Bicicletinha. Enfim, sair no carnaval era um perigo, porque a polícia ia correr atrás de você. Mas a polícia corria atrás do povo e o povo não estava decidido a tampar a bunda e nem calar os tambores. O carnaval continuava como um carnaval de resistência, desses bloquinhos. E aos poucos foram ganhando notoriedade, porque mais gente veio acompanhar esse carnaval de rua e de luta que Belo Horizonte produzia. Daí começaram as pessoas a ensaiar nas praças, a se profissionalizar. A turma do sopro começou a formar blocos importantes, como o Babadã, que sai no Concórdia, e daqui a pouco as avenidas ficaram pequenas para tanta gente que chegava para conhecer esse fenômeno do Carnaval de BH. Uma cidade que não tem praia, mas que tem muitas montanhas de luta e que reúnem o povo nessa construção histórica. O nosso desafio hoje é garantir orçamento público para esse Carnaval dos Bloquinhos. Afinal de contas, a gente sabe que eles muito lutaram para fazer com que o Carnaval de Belo Horizonte retomasse. Infelizmente, esse ano, vários desses blocos inaugurais não conseguiram financiamento na tomada de Belo Horizonte pelos grandes shows, que são bem-vindos, mas que não podem decidir e ordenar como o Carnaval vai acontecer. Muitas outras coisas ainda e lutas a gente tem feito contra o monopólio de bebidas, por dignidade para os trabalhadores ambulantes, pela dignidade da reciclagem, o Recicla Belô. O Carnaval de BH continua sendo esse carnaval que traz muita novidade política para nós, e isso é muito importante. Bom, então, como a Bela comentou, mesmo com tantas conquistas e com toda a grandeza, o Carnaval de BH guarda algumas contradições ainda. As associações têm denunciado a priorização de mega eventos em detrimento dos blocos locais, um investimento ainda muito pequeno em relação ao tamanho da folia, e recentemente a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou uma proposta em primeiro turno que pretende proibir a presença de crianças em blocos de rua, eventos culturais e na parada do orgulho LGBTQI/APN+, sob uma justificativa de impedir o que tem sido chamado de exposição a conteúdos inapropriados. Pedralva, como que você avalia esses desafios que ainda permanecem na cidade? Gente, um abraço especial também, professor Juarez, me perdoe, eu não tinha te visto aqui na sala. Gente, essa Câmara Municipal, não tem outra palavra, cafona, desconectada, ultraconservadora, uma iniciativa dos bolsonaristas para impedir as crianças de frequentarem o carnaval e, consequentemente, impedir as famílias de irem para o carnaval, os sujeitos que dizem defender a família, impedindo as famílias de se divertir. O carnaval é uma festa popular, gente, é impossível você criar idade indicativa para bloco de carnaval. Bloco de carnaval é rua, né? Essa extrema-direita, os bolsonaristas, eles são tão cafonas, antipopulares, anti-alegria de se viver, anti-liberdade, que até nisso eles chegaram. Proibir as crianças e, consequentemente, as famílias, porque se as crianças, as mamães, os papais vão ter dificuldade de pular o carnaval, impedir crianças e famílias de irem para o carnaval de Belo Horizonte. Imagina vocês, gente, que coisa mais impossível, inclusive, de ser efetivada na prática. Carnaval é rua, é povo, é massa, né? E eu digo para vocês, até com depoimento, né, na condição de pai de 2 meninos, meus meninos, junto com a minha querida companheira Osana, frequentam o carnaval desde a barriga. A gente tem fotos da Osana barriguda no Sagrada Profana, até no Então Brilha ela já foi. E eu digo para vocês, é tão bonito o carnaval de BH que a imensa maioria dos foliões protege as crianças, ajuda, né? O Então Brilha tem uma corda específica, né? Não para separar o povo do bloco, mas para cuidar das mulheres grávidas, das crianças, é carrinho de bebê. Então, assim, esqueçam essa baboseira da extrema-direita, infelizmente aprovada na Câmara Municipal em primeiro turno, porque primeiro não vale, né? Ainda está em discussão. E segundo, não deixem de levar as crianças para o carnaval, porque as crianças merecem ser felizes, assim como todo o povo brasileiro, todo o povo de Belo Horizonte. Eu penso que é muito feliz essa frase do Bruno de identificar o bolsonarismo com o ódio e com uma reação contra a alegria, né? É muito difícil achar um sambista bolsonarista. Pode ser que haja, mas a gente nem conhece, porque isso está tão enraizado, né, na cultura popular brasileira,
que o samba ele se identifica exatamente com essa ideia de liberdade, sem a qual não se pode viver e sem a qual não se pode produzir alegria para cada um e para todos. Então, o samba é para todos, né? O samba contém em germe essa ideia de uma sociedade mais feliz, de uma sociedade que ama a vida, que ama o amor entre as pessoas e não o ódio, e não a morte, o culto da morte, da violência, como a gente vê esses políticos do bolsonarismo cultivar. Eu queria também comentar, gente, que essa lei de proibição das crianças no carnaval não está valendo e nunca vai valer. Primeiro, que ela só foi votada em primeiro turno. Segundo, que ela é ilegal. A gente, às vezes, fica falando muito do que os bolsonaristas fazem e pouco do que a gente tem feito. Eu vou dizer para vocês, esse carnaval não teve monopólio de bebidas, graças à luta que nós fizemos junto com os blocos e os ambulantes todos esses anos. Esse carnaval, a gente conquistou a abertura de creche para as mães e pais poderem deixar seus filhos. Durante o carnaval, aqueles que estão trabalhando na reciclagem, aqueles que estão trabalhando como ambulantes. E nesse carnaval, a gente tem a 3ª edição do Recicla Belu, que é um programa criado pelos catadores de recicláveis para fazer um carnaval lixo zero, um reaproveitamento máximo do rejeito criado pelo carnaval. Eu falo disso porque muitas vezes a gente dá tanta visibilidade para um projeto que nem vai fazer cosquinha no carnaval, como essa coisa das crianças, que a gente tem mais é que falar das coisas boas que o Carnaval de Belo Horizonte tem. O Carnaval de Belo Horizonte tem criança, tem amor, tem samba, como o Juarez disse, que a extrema-direita não gosta de carnaval, mas há muitos anos a gente está macetando eles. Não só ocupando as ruas com muita resistência, muito progressismo, mas também mostrando que a gente pode construir um carnaval que produza outras economias com os trabalhadores da reciclagem, que combata o monopólio de bebidas e construa alternativas econômicas para os trabalhadores ambulantes e que garanta dignidade para as trabalhadoras do carnaval deixando seus filhos nas creches. Carnaval de Belo Horizonte não é só resistência, é produção também de coisas muito positivas. Ainda falando sobre esse grande tema que é a festa e a política, quem acompanha o Juarez aí nas redes sociais tem recebido alguns links para ouvir sambas, sempre acompanhados aí de um comentário político que envolve a música. Eu queria que você contasse para a gente, Juarez, como que surgiu essa ideia de olhar para o samba, um gênero musical historicamente político, a partir desse olhar mais atento às camadas reflexivas aí das suas canções. Como professor e pesquisador na área do pensamento político brasileiro e das tradições culturais brasileiras, eu me dediquei muito ao estudo do grande formador do modernismo brasileiro, Mário de Andrade. E o Mário de Andrade dedicou a vida a entender a formação da identidade popular do Brasil. Através dele, nós chegamos ao samba. Ele chegou, quando morava no Rio de Janeiro, a ver o espetáculo do samba e ficou boquiaberto, sem saber o que falar diante daquela maravilha. Eu, então, passei a me dedicar a ouvir mais atentamente e me coloquei o desafio de escrever um ensaio sobre o Cartola. E um dos momentos mais bonitos, né, da biografia do Cartola é quando ele, já no hospital com câncer, ele recebe o reconhecimento público do Carlos Drummond de Andrade, que escreve uma crônica, Cartola no Moinho do Mundo, e ele prega com esparadrapo na parede do hospital aquela crônica do grande poeta brasileiro, o reconhecendo Cartola como um grandíssimo poeta que ele é. Então, nesse artigo, já me apareceu a ideia que o samba é uma espécie de peste benigna da fraternidade. Isto é, aqueles que haviam sido escravizados, que haviam sido submetidos durante séculos à mais dura prova de domínio, em troca, eles nos deram uma lição de fraternidade, uma peste benigna na fraternidade, que é o carnaval brasileiro, que ninguém consegue ficar indiferente a isso. Então, eu penso que o samba ele contém um sentimento do mundo, na língua mesmo do Carlos Drummond de Andrade. Ele é comunitarista, ele é antimercantil, o dinheiro ali não tem valor para o samba verdadeiro. Ele é cósmico,
ele se liga à natureza, às forças onde a razão não alcança, o samba alcança. Ele é amoroso, ele é antirracista e é, substancialmente, a grande forma de manifestação da liberdade do povo negro no Brasil, porque na falsa abolição que eles tiveram, eles não tinham direito econômico, não tinham direito político, não tinham direito ao reconhecimento da sua cultura, das suas religiões e das suas formas de manifestação cultural. Então, o samba é uma grande lição de liberdade do povo brasileiro. E é assim que o samba se manifesta nos momentos políticos mais decisivos do país na luta pela democracia. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar o papo. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, continuando, e aí ampliando um pouco a nossa conversa, né? Se aqui no Brasil a gente tem o samba como essa força que surge das periferias urbanas com um caráter tão político e que acaba contando um pouco da história do Brasil, na América Latina como um todo, o reggaeton parece dar conta também de explicar um pouco dessa realidade do conjunto de países. Isso quem explicou foi o professor Alexandre Barbosa, do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP, em uma entrevista ao Brasil de Fato, sobre o show histórico do Bad Bunny lá no Super Bowl, que aconteceu no último domingo, né, e denunciou a constante violência promovida pelo governo Donald Trump aos imigrantes. Esse fenômeno parece apontar para um certo boom da cultura latina no mundo, que, de alguma forma, pode resgatar e celebrar as nossas raízes, certo? Queria que vocês contassem para a gente como que vocês acham que a cultura, pensando que a gente está falando sobre o carnaval, né, pode ajudar a fazer importantes revoluções no Brasil, mas em outros países da América Latina, em contraponto ao imperialismo. Eu penso que pode muito ajudar, porque nesse momento em que o governo Trump está querendo estrangular o povo cubano, exercendo um abominável cerco a esta revolução que está no coração de todos os latino-americanos que sonham numa pátria livre com um mundo de igualdade, nós sabemos que uma das músicas mais importantes do mundo é a música cubana. Lá nasceram 9 estilos musicais. Eu, antes de visitar Cuba, levei uma aula de um professor da UFMG, Mauro, que organizava um programa semanal de música cubana, e ele me explicou a grandeza da música cubana. 9 ritmos musicais nasceram em Cuba. Portanto, o bolero, o tango, a música de Atahualpa Yupanqui, né, que representa a contribuição da música andina também, dos povos indígenas, né, dos povos originários, tudo isso compõe um acervo de unidade latino-americana anti-imperialista que é muito importante. Eu termino com esta frase, com essa lição que o Gilberto Gil nos deu uma vez. Perguntado se ele preferia o soul, o blues ou o samba, ele disse: são todos afro-americanos. São todos ritmos afro-americanos. Então há uma irmandade do povo negro americano com os povos latinos que construíram formas musicais, formas culturais de resistência ao domínio do imperialismo. E é impressionante, né, gente? O Trump e o governo norte-americano estão achando que a América Latina é quintal dos americanos, dos norte-americanos. O Trump quer transformar a América Latina em um cenário de guerra, né? O que ele fez com a Venezuela, invadindo, literalmente, né, com navios de guerra, com helicópteros, né, com homens fortemente armados da Venezuela, raptando seu presidente, eleito pelo povo. E agora o cerco a Cuba. O Trump definitivamente precisa levar um aprendizado, uma lição. Então essa
essa abertura do Super Bowl, com os latinos ocupando o espaço, dando recado para ele, foi uma grande resistência, uma resistência pela cultura, uma resistência como nós aprendemos, né? No carnaval brasileiro, uma resistência bonita, com alegria, com diversidade, sabe? Com ousadia. Então é maravilhoso, é maravilhosa a América Latina, com toda a sua diversidade do que produz, né? Mostrando que realmente a vida pode ser mais alegre, apesar das dificuldades econômicas, né? Acho que a essência do espírito latino é esse, que se manifesta no carnaval, que se manifesta no reggaeton, que se manifesta no samba, se manifesta em todas as formas bonitas que o povo latino resistiu ao longo de todos esses anos de colonização. Então, banana pro Trump, né? E América Latina livre. A gente está vivendo um momento de um levante de cidadãos americanos e de toda a América contra as tentativas do Trump de consolidar um imperialismo na América Latina que vai desde a Patagônia até o Canadá, a Groenlândia, que está vivendo uma grande tensão de ser atacada, assim como a Venezuela foi. A gente deve lembrar que no início do ano nós começamos com um bombardeio na Venezuela. E a gente teve, esse ano, o assassinato de dois cidadãos americanos pela ICE, o sequestro de uma criança por essa polícia migratória fascista, e tudo isso tem produzido manifestações enormes nos Estados Unidos. As manifestações No King, as manifestações contra a ICE, dão um contexto de resistência no qual Bad Bunny se insere. Ao ganhar o Grammy, seu primeiro álbum completamente em espanhol, ao ganhar o Grammy, o Bad Bunny mostra a força da cultura latina no centro hoje do poder norte-americano. Esses prêmios são prêmios que sempre valorizaram a hegemonia norte-americana. O Super Bowl sempre foi um evento para falar sobre a hegemonia norte-americana. E aí chega o Bad Bunny, faz um show completamente em espanhol, dá o Grammy dele para uma criança que se parecia com aquela criança que foi sequestrada pela polícia migratória. E ainda por cima termina falando que a América somos todos, e citando o nome de cada um dos países, inclusive do Brasil. É histórico. E é importante também para nós, brasileiros, que muitas vezes não temos o sentimento latino-americano, porque há uma política de divisão mesmo do Brasil que é praticada desde sempre. Então o Brasil está observando que também é América Latina, que quando se ataca a Venezuela também se ataca o Brasil e a América Latina. É muito importante. Uma aula que Bad Bunny deu para brasileiros e para o mundo todo. Perfeito, gente. E para a gente fechar o nosso programa com muita alegria, a gente queria saber quais blocos do Carnaval de BH vocês indicam para os nossos ouvintes e por quê. Sim, eu sairia no bloco Guantanameira, que é um belíssimo poema do José Martí, cubano, né? Nesse momento de grande aflição do povo cubano, que depois foi musicalizado e se tornou uma música mundial, né? E na canção se diz: aqueles que querem me destruir, no poema, né, se diz: eu ofereço a rosa branca, eu ofereço a paz. Então, nós somos cultores da paz, não da guerra, não da violência, mas da autodeterminação dos povos. Então, eu sairia no bloco Guantanameira, em homenagem ao povo cubano. Maravilhoso, Juarez. Ô, gente, eu vou no Então Brilha, que esse ano vai homenagear a luta antimanicomial e o cuidado em liberdade. É maravilhoso sempre, né? O Então Brilha. Eu vou no Volta ao Belchior. Eu vou também no Bloco da Esquina, né, gente? Pra gente lembrar de Lô, que nos deixou esse ano, mas que segue vivo, né, na produção cultural do Santa Teresa e das Montanhas Mineiras. Mas dizer para todo mundo, gente, também tem carnaval maravilhoso na periferia. Domingão agora foi o bloco Meninos do Morro da Pedreira Prado Lopes, que há 30 anos, gente, há 30 anos, nós estamos falando do carnaval aí da última década, há 30 anos existe um bloco de carnaval da meninada, da juventude lá da Pedreira, que é maravilhoso, já rolou, mas ainda tem mais. Sábado à tarde tem um bloco lá do Tambolelê, lá do Novo Glória, Santoni, né, Luci, o Sérgio Pererê e todo mundo da cultura negra de resistência da periferia, das vilas, favelas, comunidades de BH. Então cola também na periferia, que não é só a Zona Sul que faz carnaval bonito, não. Bora sentir toda a diversidade do carnaval e a potência do nosso povo. Gente, eu vou hoje no Oriçamba, junto com o bloco do Vô Manel, que são blocos de terreiro, que vão acontecer também na periferia, no
Buraco Quente, que fica ao lado da Pedreira Prado Lopes. Depois eu vou no Então Brilha, a gente participou da articulação com a rede de atenção psicossocial para dizer manicômios nunca mais. O Então Brilha vai estar homenageando e falando sobre o delírio esse ano. Importantíssimo, viva o SUS! Eu com certeza vou na Truque do Desejo, o bloco mais sapatão dessa cidade. Nós vamos curtir muito lá e celebrar os desejos. A gente tem o bloco Seu Vizinho, que amanhã vai ocupar o Serrão. E com certeza também no Unidos do Barro Preto, que é o meu bloco da bagaceira. Se vocês me verem lá, com certeza eu vou estar louca. Muito bom, gente. Então, nesse clima de carnaval, celebrando os blocos de Belo Horizonte, o nosso Enfim Sexta vai ficando por aqui hoje. Eu queria agradecer a participação de vocês em mais um episódio e desejar um ótimo carnaval para vocês e para todo mundo que nos escuta. Bom carnaval. Beijo, Juarez, Bela. Sextou. Beijo, gente. Bom carnaval. Viva sexta-feira 13. Beijos. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar aqui o que achou do episódio e quais blocos de carnaval você recomenda e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, é só procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais, para você não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das plataformas. Acompanhe também o nosso site, o www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!